Ojalá que mejore. Ojalá que piense ese señor que ahora está asumiendo el poder, piense como paraguayo, como humano e pense em primeiro lugar dos campesinos. Semeado em meio à maior riqueza do país, o cultivo da soja, o conflito entre os sem-terra e os brasiguaios, sobrevive à queda do presidente Lugo. Isolado dos vizinhos, o novo presidente do primeiro país a ser punido pelo Mercosul pede que as sanções não castiguem a população. Será que Brasil e Argentina exageraram ao suspender o Paraguai do bloco? E sem resolver a questão agrária, um novo governo pode ser estável sem apelar para a violência? Essas são as perguntas do Sem Fronteiras de hoje. A promessa de uma ampla reforma agrária foi a cruz que Fernando Lugo carregou durante o período em que ficou no poder. O ex-bispo viu o Congresso abortar o seu governo 9 meses antes de nascer um novo presidente. A popularidade de Lugo vinha sendo minada com o agravamento dos conflitos por terra. O gatilho para o impeachment foi um massacre durante uma reintegração de posse. Há 2 semanas, 11 sem-terra e 6 policiais morreram no confronto de Curuguati, a maior chacina da história do Paraguai. O Sem Fronteiras viu de perto a crise política no país e acompanhou a procissão em homenagem às vítimas. Desta vez, policiais e sem-terra estavam do mesmo lado. Dos mis hermanos, 25 años y 28 años, jóvenes. Dos muchachos estaban llenos de vida, de tener una tierra y formar una casa, una familia ahí, como todos tienen. ¿Cuál era el sueño de ellos? Y tener tierra, tener chacra, tener familia, una casa propia, un pedacito. No pedían mucho, por lo menos 5 hectáreas ya daba. La versión oficial es que los policías fueron recibidos con tiros. No, mentira. Ellos no tenían armas, algunos tenían porque era para cazar algunos animales silvestres para poder sobrevivir, pasar el día. Paraguay tiene uno de los problemas graves que es la gran concentración de tierra en manos de poca gente. Eso ha generado muchísimo conflicto a lo largo de muchos años. Entonces, lo que realmente falta acá es una reforma agraria integral donde se pueda tener una mayor justicia en cuanto al reparto de la tierra, porque hay muchos campesinos, gente que trabaja con la tierra que no tiene un pedazo de tierra, así como hay grandes latifundistas que tienen grandes propiedades con muchísimas hectáreas de tierra en Paraguay. Esto genera conflicto y ese es uno de los casos, por ejemplo, el de Curuguatí. 4 años con Lugo, no resolvió el problema. ¿Piensas que Franco...? Se avanzó, no se resolvió porque no se va a resolver en 4 ni en 5 años. El problema de la tierra en Paraguay lleva muchos años, un problema estructural. Esto requiere un proceso. Y Fernando Lugo empezó el proceso, pero eso llevará su tiempo. Eu tive invasões já desse governo. Depois que entrou esse governo, numa propriedade pequena, não tão grande, uma propriedade de 500 hectares, 3 vezes. Esse acidente que aconteceu hoje, graças a Deus, ainda bem que aconteceu entre eles, entre propriedade de paraguaios com paraguaios. Se era uma propriedade minha, que já teve esse confronto, graças a Deus não teve nenhuma morte, talvez eu não estaria aqui. E por pouco eu não passei num caminhão morto, igual passou esses nossos irmãos, por maus informações, por amparos ilegais que incentivam, né? Segundo organizações camponesas, 350 fazendeiros são donos de uma área maior que Santa Catarina. Entre eles, alguns dos mais de 200 mil brasileiros que vivem no Paraguai. Esses brasiguaios produzem sozinhos 60% de toda a soja do país. O grão simplesmente representa a metade do PIB do Paraguai, 4º maior produtor de soja do mundo. Para o Itamaraty, os paraguaios enxergam os brasileiros de forma ambivalente. Uns veem os brasiguaios como trabalhadores sérios, outros os acusam por parte da concentração de terra. Para driblar o preconceito, muitos trocam o português pelo espanhol a cada aproximação. Alguns já até aprenderam a falar o guarani.
Esta semana, os brasiguaios que vivem nos arredores de Curuguati uniram forças. O que aconteceu em Curuguati é um reflexo do Paraguai inteiro, né? Escreveram uma carta para a presidente Dilma Rousseff, pedindo que ela reconheça o novo governo do Paraguai e providências para que as invasões de terra acabem. O governo anterior estava fazendo um descaso com a situação do campo. E a promessa deste novo governo é para que hajam ou que cessem essas invasões, esses problemas que estavam acontecendo. Desse novo governo, aqui tem condições no Paraguai de assentar os campesinos, eu creio, tem as condições de dar condições dos campesinos viver e os brasileiros viver e os paraguaios todos viver aqui. A terra nossa é muito fértil e tem muitas terras de campesino que está improdutiva porque eles não têm incentivo do próprio governo paraguaio. Então o que tem que fazer? Eu acho que tem que copiar alguma coisa do mundo, né? Dar terra e escrever, registrar essas pessoas. Quem ganhou terra uma vez, que se venda, que perca seu direito para não estar pegando hoje e vendendo amanhã e estar invadindo a do outro, porque isso é um incentivo que ele é melhor ganhar um pedaço de terra aqui hoje, vender amanhã ele ganha outro e vende. Nunca vai terminar se não existir uma legalidade, um registro seguro para resolver esse problema. O movimento campesino mora ao lado e é quase invisível. A cerca de 30 quilômetros do centro da cidade, encontramos um grupo de sem terra. Pouco mais de 40 famílias com 120 crianças invadiram uma área de 200 hectares. Algumas lideranças dos brasiguaios apoiaram a mudança do regime. Será que isso não cria problemas também para o Brasil? Como se o Brasil estivesse tomando parte nessa disputa política? Vamos contextualizar essa questão. O que nós chamamos de brasiguaio, que são entre 350 mil e 400 mil brasileiros que foram expulsos pela monocultura da soja da região sul do Brasil na década de 70, eles compraram terras no Paraguai a um preço muito inferior às terras que eles haviam vendido no Brasil. E são pequenos e médios agricultores que prosperaram, veja, e através da produção da soja ganharam uma certa projeção, que a soja é responsável por 40% das exportações do Paraguai. Agora, não são latifundiários, é agricultura familiar de pequenas e médias propriedades produtivas. E os carpeiros, os sem terra do Paraguai, eles não estão investindo contra os brasiguaios, contra os proprietários brasileiros. Eles estão, na realidade, existindo uma reforma agrária que, como eu disse a você, diz respeito àquele 80% das terras agrícolas do país que pertencem a apenas 2% da população paraguaia. Sim, juro! Fernando Lugo foi eleito em 2008 com 41% dos votos. Ele chegou ao poder graças a uma verdadeira colcha de retalhos de partidos que iam da direita à extrema esquerda. Desde o início, estava claro que seria difícil governar, já que do total de votos obtidos, 66% Lugo os devia ao Partido Liberal Radical Autêntico de seu vice-presidente, Federico Franco. Ao longo de 4 anos, tiveram brigas constantes pela distribuição de cargos. Franco considerava que seu partido não tinha o peso correspondente à sua importância eleitoral e disparou críticas permanentes contra o presidente Lugo. Os escândalos provocados pelo surgimento de filhos da época em que era bispo da cidade de São Pedro, além das acusações de nepotismo, criaram um clima de instabilidade para Lugo, que também era criticado pelo Partido Colorado de oposição. Para complicar, Lugo era acusado de nunca ouvir conselhos de seus assessores. Na campanha eleitoral em 2008, Lugo prometeu aos camponeses que o respaldavam a realização de uma reforma agrária. Cuando él quiere cumplir, los parlamentarios se atravesan en su camino, ¿sí? Y yo no sé qué voy a decir de Lugo principalmente,
pero lastimosamente los parlamentarios no están a favor de los campesinos. Mas esta reforma nunca aconteceu, fato que deixou os sem terra irritados com Lugo. Os camponeses começaram a invadir terras por conta própria, dando início a uma série de choques com fazendeiros e o surgimento de uma pequena guerrilha no interior. A gota d'água desta crise foram as 17 mortes provocadas pelo confronto entre camponeses sem terra e policiais no norte do país. Esta es una situación consolidada de violencia que tenemos en el Paraguay. Ya no es una crisis. Los violentos han estado en todos los gobiernos, pero cuando existe un gobierno que desde el Poder Ejecutivo renuncia a la utilización del monopolio de la fuerza, a las fuerzas públicas, entonces los violentos empiezan a ocupar un lugar importante, no solamente en las luchas sociales, sino também na política. A questão agrária é uma questão muito importante que está no meio disso tudo? Eu acho que ela é a questão central, ela é o fulcro que explica essa aceleração da mudança da ordem institucional no Paraguai. Porque agora, com 9 meses de governo, o Lugo, depois de ter feito toda uma série de reformas populares, inclusive renegociar o Tratado de Itaipu, ele ia colocar a questão da reforma agrária. Você veja o latifúndio onde foram mortos aqueles 17 pessoas, é o latifúndio de que pertence a um dos membros do Senado paraguaio. De olho nas eleições presidenciais do ano que vem, diversas lideranças políticas que ambicionavam o poder decidiram promover o impeachment de Lugo. Conforme al resultado de la votación nominal, se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. ¿La destitución del presidente Lugo en Paraguay fue un mecanismo legal o constituye un golpe de Estado o es algo híbrido? Quizás tengamos que diferenciar, desde el punto de vista del análisis político, legalidad de legitimidad. Legalidad de legitimidad. Fue legal. Podemos discutir si ha sido legítimo. Entonces, a mí no me cabe duda que ha sido un procedimiento legal, que en el mismo Lugo en realidad lo ha cuestionado. Pero yo creo que no es legítimo en este sentido. No me parece que la causa, el incidente violento que precipita, sea una causa suficiente. Y segundo, a 9 meses de una elección presidencial, ¿no es cierto? Me parece que es un conflicto institucional que no se justificaba. Pero, entonces, es legal, lo que podemos discutir es su legitimidad. ¿Cuál es la ventaja de Franco al permanecer en el poder durante solamente 14 meses hasta que entrega el poder en agosto del año que viene? Uno no siempre tiene que tratar de explicar las conductas políticas por la razón, la lógica, porque la pasión juega un papel. A mí me parece que en la destitución de Lugo ha habido una cuota de esto, una cuota de pasión, ¿no es cierto?, donde sus enemigos políticos, ¿no es cierto?, pensando muy en los temas hasta pasionales, emotivos, encontraban el momento de ir contra Lugo. ¿No es cierto? Como durante 4 años habían estado y habían fracasado, ¿no es cierto?, sistemáticamente. Ahora, Franco tiene un argumento. Si yo hubiese dicho que no, ¿qué pasaba? Y ahí sí, ¿no es cierto? Porque en última instancia tanto hay una coincidencia en el argumento de Lugo y en el argumento de Franco. Cuando le dicen a Lugo, ¿por qué no resistió? Porque el país podía ir a una guerra civil. Cuando le dicen a Franco, ¿por qué asumió? Porque el país podía ir a una guerra civil. Los dos están argumentando lo mismo. Uno para no resistir e o outro para, ¿no es cierto?, para assumir. Pode-se esperar o que desse governo, por exemplo, do novo governo, por exemplo, no caso do conflito de terras? Vai mudar muito? Não, não vai mudar. O novo governo é um governo tampão. É um governo de transição, enquanto o Partido Colorado, de um lado, e o Partido Liberal, de outro lado, acumulam forças para a disputa presidencial. Para a disputa presidencial, que só pode ser feita com o controle do aparelho de Estado no Paraguai, na medida em que a sociedade civil é muito fraca. Então eles vão partilhar o aparelho de Estado e vão cada um arregimentar as suas forças para disputar essas eleições em abril do ano que vem, e nós sabemos como são as eleições do Paraguai. Então nós podemos também especular que o afastamento do Lugo estaria também, por trás do afastamento do Lugo, estaria essa disputa entre os dois partidos conservadores? Sim, sim, os dois partidos conservadores. E mais Oviedo, os e três mais grupos. O Oviedo, exatamente. Isso é uma divisão entre a elite conservadora e as oligarquias dominantes do Paraguai.
Veja, mas elas se uniram nesse processo. Elas, claro que se uniram, porque a reforma agrária atingiria igualmente, veja, esses dois setores da elite conservadora. A questão agrária, ela é central nesse golpe preventivo que houve no Paraguai. A destituição de Fernando Lugo desatou a primeira suspensão dentro do bloco do Cone Sul de um país fundador do Mercosul, anunciada pela chancelaria argentina. Desta forma, o novo governo do Paraguai não poderá participar da reunião de presidentes do Mercosul na cidade argentina de Mendoza. E, em Assunção, o novo presidente Federico Franco pediu aos presidentes do Brasil, Argentina e Uruguai que não castiguem os mais de 6 milhões de paraguaios com sanções comerciais. ¿Quiénes son los que están criticando la democracia express del Paraguay? ¿Correa? ¿Quién está denunciando el bloqueo al Paraguay? ¿Chávez, que pide lo mismo que cese de Estados Unidos a Cuba? O sea que en este momento yo creo que el Brasil ha tomado una posición más realista y creo que la posición de Marco Aurelio especialmente ha sido la más atinada. Ha dicho, ese es un problema interno del país, nosotros no deberíamos participar de eso, a pesar de que tenemos señales mixtas en eso, ¿no? Señales que realmente son confusas. La posición de Dilma Rousseff, la participación de Lula en un acto político de la comunidad paraguaya del Brasil apoyando la permanencia de Lugo en el poder, nos hace dudar en torno a cuál es el verdadero sentido de la política brasileña y nos hace dudar seriamente de algo que se habla mucho en el Paraguay, la sabiduría de Itamaraty. Y en este caso no parece esa posición dual una muestra de inteligencia, sino yo diría de confusión de la alta magistratura brasileña. Brasil tiene muchos intereses en Paraguay, energía, comercio, los brasiguayos. Al aislar Paraguay, ¿pueden ocurrir problemas con los paraguayos y también para los brasileños que están ahí, o para Brasil de forma general? Bueno, seguro, pero yo creo que acá, es decir, Brasil se está moviendo con mucha habilidad. Tiene un discurso muy duro respecto a Franco, pero ha tomado una posición, a diferencia, ¿no es cierto?, que es no sanciones económicas al Paraguay, no aislar al Paraguay económicamente. Y eso me parece una posición muy sensata. Uno de los senadores que apoya a Franco ha dicho públicamente, esta es una reedición de la guerra da Triple Aliança no século XXI. Os brasileiros são vistos no Paraguai de uma certa forma como subimperialistas. Na época como agentes da Inglaterra. E na guerra da Tríplice Aliança, que nós chamamos aqui de Guerra do Paraguai, veja, Brasil, Argentina e Uruguai mataram 50% da população paraguaia, dos quais 90% da população masculina. Então, veja, há um ônus histórico aí, veja, em que o Brasil hoje tem que tomar muito cuidado nas relações que ele tem com o Paraguai, devido à importância geopolítica, estratégica e sendo ele o fiel do equilíbrio de poder no Cone Sul. Então foi um erro expulsá-lo ou isolá-lo dentro do Mercosul? Não, eu ainda não vejo dessa maneira. Eu acho que houve no Paraguai uma ruptura da ordem democrática. Mas uma ruptura que se fez, entende, dentro das normas estabelecidas. Houve no Paraguai um golpe constitucional. Mas não houve prisão, não houve censura à imprensa, claro, não houve toque de recolher. Sem dúvida alguma, mas nós não estamos mais no século XX, da época dos pronunciamentos, da época dos tanques nas ruas, da época do rumor de botas. Hoje nós temos formas mais civilizadas de afastar os governantes. Quer dizer, ou se utilizando de determinados recursos jurídicos, manipulando determinadas instituições e sem ou com um mínimo de saldo, vamos dizer, em mortos e feridos. Para la presidenta argentina, Cristina Kirchner, una eventual permanencia de Franco en el poder sería una derrota personal en la política externa de su gobierno. Yo diría que sí. Es decir, la posición, así como me parece que la posición de Brasil ha sido una posición más matizada, más realista, la posición argentina ha sido una posición muy ideológica. El primer país que retira el embajador es Argentina, después lo siguen Venezuela, Ecuador y después prácticamente la mayoría de los países, la gran mayoría de los países de UNASUR. Pero me parece que si Franco se mantiene en el poder va a ser una derrota de la posición, ¿no es cierto?, que mantuvo Argentina.
Y me parece que en consecuencia lo que también tenemos que ver con realismo, que es una crisis que no la tenemos que exagerar, que un adelanto de la elección presidencial puede ser una solución para esta crisis.